Amém, queridos, a paz do Senhor. Que bom que você está aí conectado comigo. Certamente, se você está conectado, é porque você quer aprender algo, não? Você está interessado na vida dos seus filhos. Isso é glorioso, porque os nossos filhos, eles são as joias mais preciosas, o nosso bem maior, né, que o Senhor nos deu nesta terra são os nossos filhos. Eu quero orar por você agora e declarar, amém, que o Senhor venha com a sua vida, com a sua unção, com a sua presença sobre nós nesta aula, amém? Se você está com alguém aí, pegue na mão de quem está perto de você e nós vamos orar. Eu quero abençoar sua vida, amém? Que esses próximos minutos, eu ia falar horas, né? Mas são minutos, né? Seja aí de bênção para sua vida e para sua casa, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos agora, Pai, a unção do Teu Espírito, a graça do Teu Espírito sobre eles. Pai, eu abençoo cada casa, cada filho. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, que é o bom mestre, venha nos ensinar acerca da Tua palavra. Senhor, nos ensinar como devemos proceder em relação aos nossos filhos. Pai, eu coloco cada pai, cada mãe diante do Senhor agora e eu declaro, Espírito Santo, venha, Senhor, em nome de Jesus, e que a Tua bênção esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém, querido, glória a Deus. Nós vamos começar com um vídeo. Esse vídeo é muito importante, ele vai contar um segredo para você. Fique atento aí, depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse segredo. Amém? Bom dia, mais uma vez estamos aqui reunidos, só que dessa vez não será uma reunião de pais para falar sobre o desempenho dos filhos de vocês. Vocês vão fazer uma prova do 4º ano e essa prova é a mesma prova que os filhos de vocês estão fazendo nesse momento na sala ao lado. Dei pânico. Na verdade, foi pânico mesmo, né? Porque a gente está acostumado a cobrar e ali a gente ficou meio na posição contrária, né? Sendo cobrado. Acho que ela foi bem, que ela é bem esperta. Nem sonhava aí que ia ter que fazer uma prova e o conteúdo iria ser o mesmo que a minha filha está fazendo, né? Ele deve ter tirado 0. Vamos ver? Como é que foi a tua prova? Aí eu vou saber, eu vou olhar agora. Fala primeiro. Não, você fala primeiro. Você. Vamos tirar para ímpar. Quando eu falar já. Ímpar. Pá. Você já. 7,7. 8. Sua nota? É, minha nota. 7,3. Nota 8. 8,5. Matemática. Eu acertei também. Lucia, essa aqui eu te ensinei. Você não sabe fazer conta, minha filha, você não sabe. Lembra que eu não conseguia fazer os cálculos? É, mas lembra que eu falei pra você montar a tabelinha? Eu montei. Papai sente muito orgulho de você. Ela tirou meio ponto acima da média. Passei já. A gente às vezes aprende desenhando quando foi da fração, lembra? Pego pizza, pego sanduíche, pego tudo e vou dividindo. Senta com ela pra estudar, é legal que ela brinca. A gente conversa. A gente para, a gente pensa. E eu estudei nesse colégio. Hoje, nesse exercício, vocês botaram na sala e eu tava lá lembrando que eu estava nessa sala fazendo a prova. Então, é loucura. E a partir do momento que você senta, que ele sente que você tá ali, isso ele leva pra vida. Às vezes os pais esquecem que o filho precisa da presença, o contato, o afeto, o carinho, o choro, o abraço.
E isso faz muita diferença, não só nas notas. As notas são importantíssimas, mas é pra vida. Essa pessoinha aqui é o amor da minha vida e eu faço qualquer coisa por ele, inclusive estudar história, geografia, ciências, matemática, português. Se teu filho tira 6,5 ou 7 ou 10, a família inteira tirou a nota, porque a família toda é envolvida nisso. Amém, queridos. Olha aí, você descobriu qual é o segredo? O segredo é o tempo juntos. Os pais que estudavam junto com seus filhos, os filhos tiveram sucesso e os pais também. Isso, queridos, é para toda a nossa vida, para todas as experiências das crianças. Quando os pais estão envolvidos, haverá sucesso. Quando os pais não estão envolvidos, não haverá sucesso. Amém? Bom, eu vou compartilhar com você aqui então os meus slides para você acompanhar aí junto comigo. Talvez você espere nesta noite que eu vá te dar alguns pontos de como tornar o seu filho um vencedor e que você tenha sucesso na educação dele. Acho que é isso, né? Mas pois bem, não vou falar sobre isso. Eu vou ensinar você como tornar o seu filho um delinquente na vida adulta. Você se assustou? Pois é. Eu vou dar para você 12 passos, 12 regras, que se você fizer direitinho, cumprir assim tudo direitinho, seu filho se tornará um grande delinquente. Tá preparado aí? Vamos lá. Primeira regra. Comece na infância dando tudo que o seu filho desejar. Ah, papai, eu quero isso, tá bom? Toma. Ah, mamãe, eu quero aquilo. Toma. Não preciso, não é interessante para mim, mas te dou tudo o que você quiser. Dê tudo que seu filho quer. Tudo, tudo, tudo. O que vai acontecer? Ele vai se tornar um adulto delinquente. Olha, queridos, ele crescerá, olha a consequência de dar tudo o que vai acontecer. Ele crescerá acreditando que o mundo é obrigado a fazer as suas vontades. Se a gente dá tudo para os nossos filhos, tudo, na infância, eles vão acreditar que o mundo é só deles, que todo mundo tem que fazer a vontade deles. Quando alguém não der o que ele quer, ele vai ter problema de relacionamento. Isso vai culminar no ministério, no trabalho, quando ele for adulto, no casamento, em todas as áreas da vida. Porque a maneira de viver, ela é transportada para todas as áreas. Vamos ver qual é o segundo ponto. Quando ele falar palavrões, ria. KKKKK. Que bonitinho, tá crescendo, olha o que ele falou. Pois bem, o pior de tudo é quando esse palavrão ou essas palavras indevidas são ensinadas dentro de casa. Alguns pais dizem, eu posso falar porque eu sou adulto, mas meu filho não. Você está enganado. Nem pai, nem mãe, nem ninguém pode falar, porque são palavras feias. Se a criança ouve essas palavras, ela vai repetir. Há crianças que ouvem dentro de casa, isso é lamentável. Há crianças que ficam na escola, elas acabam aprendendo na escola, onde elas estão inseridas com os amigos que convivem com ela ali. Mas se o pai e a mãe, os responsáveis, acharem aquilo engraçadinho, qual vai ser a consequência? Ele vai ser encorajado a aprender frases engraçadinhas que darão a você vergonha e dor de cabeça quando ele for adulto. Se você não quer ter dor de cabeça, se você não quer passar vergonha, não motive aquilo que está errado. Terceiro, jamais dê a seu filho qualquer instrução espiritual. Queridos, infelizmente é uma realidade. Muitos lares cristãos não têm práticas espirituais dentro de casa.
não oram, não louvam, não cantam, não leem a Bíblia, não têm devocional, não falam de Jesus, não falam em Deus. No domingo, lembra que tem culto. Vamos à igreja? Vamos. Aí leva a criança para a igreja, ela não está acostumada com as disciplinas espirituais. O que ela vai fazer? Vai sentar no banco, pega o celular e vai fazer atividades ali no celular, vai ficar conectada na rede. Ela não louva, ela não canta, ela não ora, ela não lê a Bíblia porque não foi ensinado. A Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar e não se desviará dele. Às vezes os pais falam: não, é obrigação da igreja ensinar. Que pena que não está tendo culto para as crianças, porque a igreja que ensinava, meu filho decorava versículo. Ai, que saudade do tempo que tinha culto. Todos nós estamos com saudade, orando, e vai voltar em nome de Jesus. Mas esse texto, queridos, não é para a igreja. Não é para mim, que sou pastora de criança, para as líderes. Este texto é para você, que é pai, que é mãe, que é responsável por esta criança. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar e não se desviará dele. Nós estamos em meio a uma pandemia terrível. As crianças estão presas dentro de casa. É função sua, pai e mãe, trazer as disciplinas espirituais. Você é a igreja. Você tem que reunir com seus filhos, louvar, cantar, ensinar a palavra. Faça atividade com eles para eles decorarem versículos. Alguns acham: não, eu tenho que esperar meu filho chegar lá na vida adulta para definir o que ele quer. Não é isso que a Bíblia diz também. A Bíblia diz que nós devemos inculcar a palavra no coração da criança, que nós devemos ensinar os feitos do Senhor de uma geração para outra. É nossa função. Se você não fizer, seu filho viverá longe de Deus. Vamos para o próximo item. Evite a palavra não, pois seu filho pode desenvolver um complexo de culpa. Pois é. Sabe quando os pais não falam não? A criança não sabe qual é a palavra não. Elas aprendem a falar tantas coisas, até às vezes palavrão, mas o não compreendem. O não para elas, às vezes, não é nada. Às vezes o pai até fala não, filho, mas depois fala sim, filho. O sim anula o não. O que a criança vai aprender? O que ela vai ficar? Com sim, não com não. Porque o não para ela não tem valor. O não para ela não é nada. O não para ela não significa procedimento, conduta, comportamento. As crianças precisam ouvir o não. Dizer o não é você colocar limites, sabia? A criança ela precisa ter limites. Quanto menor a criança, esse limite é menor. A hora que a criança vai crescendo, este limite vai ampliando. O espaço dela de definições, de decisões, de vontades, de querer, também vão aumentando. Até ela poder sim decidir por ela, sozinha, o sim ou não. Mas até chegar lá, ela vai entender, queridos, que existe o não. Nem tudo na vida é sim. Lá fora no emprego vai ter o não, no ministério também vai ter o não. Quando for casado também terá o não muitas vezes. Então quem é que ensina o não com firmeza? Os pais. Então veja, se não houver o não, ela vai condicionar, ela vai crer que a sociedade está contra ela e que ele está sendo perseguido sempre que tiver o não. Você percebe que as nossas atitudes com os nossos filhos vão ter resultados quando eles forem jovens e adultos? Nada é neutro, tudo vai ter resultado. Quinto item, guarda tudo que ele deixar espalhado. Livros, sapatos, meias, roupas, prato de comida em cima da mesa, xícara, copo, potinhos de iogurte, pacotes de bala, de chocolate, deixa tudo, guarda tudo, faz tudo, limpa tudo, deixa ele viver como um príncipe encantado e os pais serem, né, os seus servos. Olha, não faça isso. Você precisa ensinar
o seu filho e a sua filha colocar ordem nas coisas. É claro que você não vai colocá-lo para fazer uma faxina, para limpar azulejo, para limpar banheiro, né? O extremo também é errado, mas organizações de pequenas coisas, ajuda de pequenas coisas, o seu filho precisa participar. Se isso não acontecer, o que ele vai levar para a vida adulta? Ele ficará perito em jogar todas as responsabilidades sobre os outros. Ele vai dizer, não é minha responsabilidade pegar os sapatos, não é minha responsabilidade guardar os livros. Amanhã ele vai dizer, não é minha responsabilidade sustentar meus filhos e minha esposa, não é minha responsabilidade zelar pela casa e guardar a casa, não é minha responsabilidade trabalhar e trazer o sustento para casa, não é minha responsabilidade fazer a comida para o meu marido, lavar e passar a roupa dele, porque na infância eu aprendi que tudo vinha na minha mão. Amém? Fique atento. Vamos lá, mais um. Sexto, deixe-o ler tudo que chegar às mãos. Navegar em qualquer site, entrar em qualquer grupo de bate-papo. Certifique-se que os pratos e copos estejam bem esterilizados, mas deixe ele encher a mente de lixo. Olha, esse sexto item é muito importante. Fique atento e fique alerta o que está acontecendo com seus filhos dentro de casa neste tempo. Nós estamos vivendo um tempo que as crianças estão em casa, não estão na escola, não estão na igreja, estão em casa. E o que elas têm feito em casa o dia inteiro? Nós temos ouvido relatos de que elas estão ficando horas e horas e horas e horas conectadas nas redes sociais, celular, tablet, computador, televisão. Tudo, todo mundo está conectado ali com seu filho. E ele com fone de ouvido, sozinho, isolado do mundo, participando de tudo aquilo que a mídia oferece para ele. Já era ruim antes da pandemia. Agora, então, a coisa ficou muito pior. Veja, queridos, dentro de casa você precisa estabelecer ordem e tempo. Há muitas coisas que o seu filho precisa fazer. Ele tem que sair dessa rede social. Ele não pode ficar o dia inteiro conectado. Há muitas outras coisas que ele precisa fazer. Ele pode estudar, ele pode fazer um curso pela internet, tem muitos cursos até para crianças. Ele pode brincar com jogos e brincadeiras de mesa, de tabuleiro, de carrinho, de aviãozinho, né, pular no sofá, né, ele pode virar cambalhota, ele pode fazer outras coisas, ele pode pintar, ele pode aprender uma língua, certo? Sempre dirigido por um adulto. Às vezes você fala, pastora, mas eu não estou com ele em casa. Quem está? Quem está? A pessoa que está com ele, você confia? A pessoa que está com ele é de sua confiança? Esta pessoa precisa ser a pessoa que vai seguir as suas determinações como mãe, como pai, como responsável. Vai ficar tantas horas conectado. Tal hora vai fazer isso, tal hora vai fazer aquilo, tal hora vai orar, tal hora vai ler a Bíblia, tal hora vai estudar, tal hora vai brincar. É você que estabelece. Amém? Se você está em casa, você precisa participar da vida dos seus filhos. Ouvi há pouco que tinham pais que não tinham senha do celular dos filhos. É um erro tremendo. As crianças bloqueando os pais de acessarem as suas redes sociais. Isso parece um absurdo, mas é uma realidade, queridos. Fique atento. Amém? Sétimo, sempre brigue na presença de seu filho. Desta forma, ele não ficará tão chocado quando o lar for desfeito mais tarde. Queridos, brigas no lar, ofensas, xingamento, leva crianças a serem delinquentes. Não faça isso. Resolva os seus problemas de acordo com a palavra do Senhor. Se você está com dificuldades, peça aconselhamento. Mas não fique brigando, falando de problemas, de dificuldades, discussões. Há crianças que ficam no meio de xingamentos, de palavrões, de ofensas, onde um está denegrindo o outro. Vocês não estão muitas vezes só se denegrindo, vocês estão denegrindo a mente dos seus filhos. Vocês estão denegrindo a identidade deles. Ok? Observe isso, resolva os seus problemas. Busque aconselhamento, tenha paz no lar. Deixe os seus filhos viverem debaixo desta paz, desta harmonia. Amém? Oitavo,
Dê ao seu filho todo o dinheiro que ele quiser para gastar. Nunca o deixe ganhar o próprio dinheiro. Para que trabalhar duro para obter as coisas como você faz? Papai, me dá 10 reais? Dou, filho. Papai, me dá 20? Dou. Daqui a pouco é 50? Dou também. 100 reais? Para quê, filho? Não, só para eu gastar. Vou ali no shopping? Dou também. 1.000 reais, pai? Para quê, filho? Dou também. E vai dando, vai dando, e vai dando, e vai dando. Isso entra naquilo também que nós falamos, nunca diga não, né? Nunca diga não. Para que ele quer o dinheiro? Ele sabe administrar o dinheiro? É muito bom ensinarmos os nossos filhos a administrar o dinheiro. E brevemente eu também estarei aqui dando um curso sobre ensinando finanças para o seu filho. Vai ser um curso muito bom, muito joia, vai ter aí 5 passos para você poder ensinar os seus filhos sobre finanças. Mas não dê dinheiro para ele assim, ele vai achar que as coisas são muito fáceis. Fáceis, amém? Tenha estratégias para você dar uma mesada para ele, um valor. Não dê tudo que ele quer e pede, você vai ter problemas. 9. Satisfaça qualquer desejo dele por comida, bebida ou conforto. Assegure-se de que cada desejo sensual seja gratificado. Negar tais desejos podem levar a uma danosa frustração. É mesmo? Vai levar seu filho a ser um delinquente. Então, é aquilo, eu não quero comer a comida, mãe, eu quero comer porcaria. Ah, claro, filho, come o que você quiser. Mãe, eu não quero tomar um suco. Pai, não quero tomar um suco natural, não. Eu quero é Coca-Cola. Eu quero é refrigerante. Eu quero é encher minha barriga de açúcar, de gás e de doces. Ah, mãe, não quero almoçar, não. Eu quero comer bala logo de manhã cedo. Pega o pote de bala e come bala, e come bala. Chega na hora do almoço, não almoça. Você sabia que uma das coisas importantes é ter uma alimentação balanceada? Seu filho ter hora para comer, saber o que comer, isso selecionado de maneira criteriosa. Claro que ele vai ter o doce, claro que ele vai ter a bala, claro que ele vai experimentar e comer as coisas, mas tem casas e tem lares que esta área é completamente desorganizada. Mães que não têm horário para fazer comida, aí o filho fica com fome, vai para a geladeira, abre a geladeira, pega o que tiver lá e às vezes não são coisas saudáveis. Mamãe, tem a hora de você fazer a refeição. Se essa criança fica com alguém, se seu filho fica com alguém, orienta. Precisa ter rotina. Amém? Próximo. Defenda-o contra vizinhos, professores e qualquer imagem de autoridade. Faça isso. A professora deu lá uma bronca no seu filho, vai lá tirar satisfação com ela. Como você fez isso com meu filho? Não pode. Tirou lá uma nota baixa? Que isso? As líderes na igreja corrigem a criança por um mau comportamento, você vai lá tirar satisfações. Sabe o que vai acontecer? Seu filho será um delinquente. Se ele está errado, deixa a professora corrigir. Claro que não pode ser grosseira, estúpida, xingar, bater. Claro que não. Existe um limite para isso, na igreja também. Mas se há correção e ele precisa da correção, por que você vai se ofender, papai e mamãe? Não, pastor, eu sou o único que posso corrigir o meu filho. Você é o único que pode disciplinar com vara e colocar ali algumas consequências do que ele fez. Mas a correção, dizer, olha, você está errado, não faça assim, não brigue assim, toda autoridade tem o direito de fazê-lo. Sabe quando existe briga entre crianças? O pai e a mãe geralmente vai defender o seu filho, mas e se ele estava errado? E se foi ele que deu o primeiro tapa? Não defenda, não defenda, discipline. Somente assim você vai tornar o seu filho um vencedor. 11. Quando ele realmente se meter em encrencas, desculpe-se dizendo, tentei ensinar o que é certo, mas ele nunca quis me ouvir. Quando ele se meter em encrencas, tome uma providência. Não aceite o fato completamente assim. Ai, meu filho nunca me ouviu. Ai, eu falo, ele nunca me ouviu. É que você fala e não faz nada. Não existe consequências dentro de casa. Ou você ameaça e não faz. Nós vamos ter uma aula que vai falar sobre o pai ameaçador, a mãe ameaçadora, que é terrível, mina completamente o processo de disciplina. Amém?
E por fim, siga esses conselhos e prepare-se para uma vida de tristeza. Você pode dizer, misericórdia, pastora. É misericórdia mesmo. Se você não quer uma vida de tristeza, você não pode fazer os 12 passos que eu acabei de te ensinar agora. Amém? Siga a palavra de Deus, siga o que o Senhor está falando e certamente você será bem-sucedido. Deixa eu ver que horas são aqui. Sim, vamos ter mais um tempinho. Amém? Você será bem-sucedido. Bem, apesar de eu ter dado para vocês os 12 passos, nós vamos seguir agora, não com regras ou condutas ou o que você tem ou o que você não tem que fazer. Talvez a sua expectativa até seja esta, mas nós vamos falar sobre coisas bem práticas nas próximas aulas que se seguem, nas próximas 4 aulas que se seguem, sobre disciplina, como disciplinar, qual a idade, enfim. Eu quero dar para você agora alguns conceitos extremamente importantes do seu papel como pai e do seu papel como mãe. Eu quero te dar uma base para que a gente possa construir depois aquilo que nós vamos falar nas próximas 4 aulas. Bom, o Salmo 127, ele traça para nós um perfil dos pais segundo a Bíblia. Eu tenho o texto aqui e você vai ver que eu tenho algumas palavras que estão em azul e algumas palavras que estão em vermelho. As palavras em vermelho se referem ao seu filho. As palavras em azul é você, como pai e como mãe. Vamos ler o texto então que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Então, queridos, em vermelho, o que são os filhos? São heranças, são flechas e é o galardão para nós. Quem nós somos? Trabalhadores, sentinelas e temos uma aljava com eles, com os nossos filhos. Então, o perfil dos filhos, eu coloquei algumas imagens para você guardar estas imagens, né? Eles são para nós herança, flechas e galardão. O que é a herança? A herança, ela é dada por Deus. A herança sempre é dada por alguém. Eu recebi algo de herança. Geralmente o filho recebe a herança por parte dos pais. A herança geralmente é uma alegria, não é verdade? Quando você recebe uma herança, é claro que às vezes você recebe a herança depois da morte de um pai ou de uma mãe, às vezes você recebe a herança com eles ainda em vida, mas quando você recebe, você alegra o seu coração, porque aquilo vem a acrescentar o que você já tinha, o que você já conquistou. Então, os filhos, eles são uma herança dada por Deus, não existe herança ruim. Só existe herança boa, toda herança ela é boa. Se ela é menor ou se ela é maior, mas ela é boa, ela vai trazer alegria e satisfação. Então os filhos, eles são para nós uma herança boa que veio da parte de Deus para nós. A herança, queridos, também é uma questão de legalidade. Quem é que recebe a herança? Os filhos. Aquela pessoa que legalmente pode receber aquela herança. Então, legalmente, nós recebemos esses filhos da parte de Deus. O Senhor nos deu por maneira legal. E a herança, ela também precisa ser o quê? Preservada, guardada, cuidada. Por quê? Você já viu pessoas receberem herança e perderem tudo assim, ó? Às vezes recebe uma herança até muito boa, né? Envolve às vezes imóveis e tantas outras coisas, mas a pessoa descuidada, desorganizada,
né, e negocia de maneira errada, perde a herança. Então nós podemos perder aquilo que o Senhor nos deu, queridos, misericórdia. Né? Por isso que nós estamos aqui num curso de criação de filhos, porque nós não vamos perder os nossos filhos. Amém? Perder para o mundo, perder para as dificuldades, perder para a morte, de forma alguma. Nós vamos preservar, cultivar para colhermos mais. Amém, queridos? Muito bem. A herança também, ela é o nosso maior patrimônio. Herança fala de patrimônio. Então, os filhos, eles foram nos dados como patrimônio, como bens. Então, qual é o propósito de Deus? O propósito não é gastá-lo de qualquer maneira, usá-lo de qualquer maneira ou tratá-lo de qualquer maneira, mas é passar para outros. Então, veja, falando de uma herança de bens ou financeira, quando eu recebo, se eu cultivar, se eu guardar, se eu investir, eu vou ter mais para passar para quem? Para os meus filhos também. E os meus filhos para os seus filhos. E assim vai. Então nós cultivamos a herança que o Senhor nos deu, que são os nossos filhos, nós cuidamos deles, nós regamos eles, nós investimos neles, porque eles também serão herança para outros, serão herança para o mundo. E eles ensinarão os seus filhos também, que ensinarão os seus filhos, que ensinarão os seus filhos e atingiremos várias gerações. Amém? Então veja, queridos, herança é igual a bem. O seu filho é uma herança do Senhor, ele é um bem que o Senhor colocou na sua vida. Se você não investe na sua herança, ela vai se perder, sim. Amém? Como investir na herança do Senhor? Gerando em oração, ensinando a orar, ensinando a palavra de Deus e levando ele às atividades da igreja, às células e aos cultos. Logo mais retornaremos, queridos, e é função sua levar os seus filhos. É muito triste quando a gente vê casais que se revezam. Um domingo vai um, os filhos ficam em casa com o outro. No outro domingo vai o outro, os filhos ficam em casa. Por quê? Porque você acha que os filhos vão nos atrapalhar? Os filhos vão te atrapalhar? Não, levá-los ao culto e à igreja é investimento. Nós vamos falar um pouquinho depois, não sei se nessa aula ainda ou na próxima, sobre a importância da intercessão. Então, gerar os seus filhos em oração é cultivar a herança que o Senhor te deu. Ensiná-los a orar e aumentar esse patrimônio. Ensinar a palavra de Deus. Amém? Segundo, eles são flechas. Flechas servem para ser atiradas. Então, eles vão alcançar alvos, eles vão cumprir propósitos. Então, nós estamos criando filhos, não é para nós. Estamos criando filhos para um propósito. Estamos criando filhos para que eles alcancem um alvo. Qual alvo? O nosso? Não, o de Deus. O propósito de Deus para a vida deles. Então, veja, eles são flechas para acertar o alvo. Então, primeiro você precisa entender qual é o propósito da criação. Você precisa entender qual é o seu propósito na vida do seu filho, que é que ele tem que alcançar um alvo. Então, os pais são aqueles que direcionam a flecha. Você já viu flecha ser atirada sozinha? Não. Alguém atira a flecha. Quem é que mira a flecha no alvo? O atirador. Então, se você tem um alvo aqui, na frente da minha câmera, mas você pega e atira para cá, e o alvo é aqui, eu vou alcançar o alvo? Não! O alvo vai ser atirado e ele vai se perder em qualquer lugar. Ele vai cair em qualquer lugar e vai se tornar inativo. Não vai conquistar. Mas se eu miro o alvo, se eu atiro a minha flecha no alvo, ele vai cumprir o propósito. Então, o cumprimento de propósito na vida dos nossos filhos começa conosco. Se nós vamos atirar no lugar certo, se nós vamos mirar no lugar certo. E isso fala de educação de filhos. Amém? Então, antes de ser lançada, a flecha precisa ser afiada. O foco de quem lança deve ser o mesmo da flecha. Como que sabemos, pastora? Buscando isso em Deus. Em Deus, a palavra de Deus. Terceiro, os nossos filhos são o nosso galardão. Se existe galardão para aqueles que servem os profetas, a Bíblia diz isso, qual será então o galardão para aqueles que geram profetas? Seu filho é um profeta?
Sim, você tem que ver o seu filho como um profeta. Seu filho é um profeta para a próxima geração. Nós cremos que crianças podem profetizar. Então, se tem galardão para quem serve e para quem gera, nós geramos profetas, queridos. Acredite que investir em um filho não é perda de tempo. Investir na vida espiritual dos filhos é acumular galardão. Então você precisa investir no quê? Pastor, eu quero investir em estudos, a melhor escola, roupa, tênis, comida, ele come o que ele quer, ele tem o que ele quer, tá? Mas e a vida espiritual do seu filho? Quanto tempo, papai e mamãe, você tem investido na vida espiritual do teu filho? Pastora, eu faço tudo certinho. Eu levo ele lá para o prédio da igreja para ser ensinado lá. Não, eu estou falando de você dentro da sua casa. O que você tem feito com a vida espiritual do seu filho está nas tuas mãos, querido e querida. Amém? A palavra galardão significa recompensa. Além de Deus nos dar filhos, Ele promete nos dar uma recompensa por criá-los. Sabia disso? Isto é maravilhoso, mas é importante lembrar que só existe galardão para aqueles que obedecem a Deus e vivem segundo a sua palavra. Sim, existe um galardão, segundo o texto que nós lemos, reservado para nós filhos, porque os filhos são o nosso galardão. Você receberá se você fizer aquilo que você precisa dentro da palavra de Deus. E quem são então os pais? Qual é o perfil dos pais? Os pais são aqueles que trabalham, os pais são os sentinelas e os pais são os guerreiros. Guerreiro é aquele que tem a flecha na mão, aquele que atira a flecha. Amém? Então veja, os que trabalham, criar filhos dá trabalho? Ah, você deve estar respondendo assim, e como, pastora? Dá muito, 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 muito trabalho. Dá mesmo, se você fizer o seu papel direitinho. Se você ficar fora de casa, voltar e dormir e não fizer nada, não dá trabalho mesmo, deixa ele lá. Se você passar o dia inteiro sentado no seu WhatsApp, Facebook, vendo televisão e deixa seu filho ali fazendo o que ele quer, não dá trabalho também. Mas você sentar e educar, de acordo com a palavra de Deus, depois você vai ver sobre as disciplinas, que dá muito trabalho, dá trabalho. Dá trabalho. Então nós trabalhamos, queridos. Ao criar filhos, sim, nós trabalhamos, é um trabalho intenso, sem remuneração. A princípio você pode pensar isso, mas pensa que eles são o teu galardão e que eles são a tua herança. Amém? Bom, veja, queridos, o trabalho dos pais implica em suprir as necessidades espirituais e materiais dos filhos. O tempo de trabalho dos pais é definido por Deus. Quanto tempo esse trabalho vai demorar? O tempo que ele estiver com você. O tempo que ele estiver próximo de você. Uma vez a minha mãe disse o seguinte, quando nós temos filhos para sempre. Sempre eles vão precisar da nossa orientação, da nossa oração, da nossa intercessão, do nosso conselho. É verdade. Mas nós estamos falando aqui do tempo que eles estão dentro da sua casa, do tempo que eles estão com você. Então veja, esse tempo vai ser determinado por Deus, o seu trabalho não vai terminar. Às vezes eu falo com alguns pais, e você vai ver isso depois na outra aula, que eu falo, olha, o processo de disciplina intensa é até os 12 anos. E o bebê acabou de nascer. Aí a mãe fala, não, pastora, não fala isso, eu achei que aqui com 2, 3 anos já estaria tudo resolvido. Engano seu. Você está disposto a trabalhar pelos seus filhos? Então, ó, levanta as mangas e vamos trabalhar. Amém, queridos? Sentinela, o que é o sentinela? Sentinela é o vigia. Sentinela é aquele que guarda, é aquele que fica com binóculo, que fica com o óculos, que está observando o que está acontecendo à volta e se alguma coisa aparecer suspeita, ele vai agir. Esse é o sentinela, esse é o guarda, esse é o vigia. Pais precisam ter binóculos espirituais para identificarem as circunstâncias de perigo e atuarem. Há muitos pais desligados,
Há muitos pais distraídos, há muitos pais envolvidos com tantas coisas e não estão na posição de sentinelas. Depois vamos falar sobre a intercessão. Então veja, queridos, quem pode ser essa sentinela? Somente quem tem a posição de autoridade. Quem tem a posição de autoridade sobre os filhos? Os pais. Terceiro, ele é um guerreiro, é o que atira a flecha. Então os filhos são flechas, mas os pais são os guerreiros. Como guerreiros, os pais devem usar a espada da palavra para treinar os seus filhos. Amém, querido? Seja um guerreiro pela vida do seu filho. Seja um guerreiro pelas circunstâncias dele. Seja um guerreiro para a vida dele. Amém? Então, nós como pais precisamos saber manejar a palavra da verdade para instruir, para reivindicar as promessas de Deus. Como você vai ser um guerreiro se você não tem conhecimento das coisas espirituais? Como você vai identificar como sentinela os perigos se a sua vida espiritual não está sensível para discernimento espiritual quando o mal está se aproximando dos seus filhos? Como que você vai ter discernimento, como você vai visualizar com os binóculos espirituais o mal quando se aproxima se você não tem vida com Deus? Olha, queridos, a sensibilidade espiritual, e o Senhor realmente ele nos avisa quando um perigo se aproxima, porque você está numa posição de autoridade, de sentinela. Se você é alguém que ora, que busca Deus, nada vai entrar na sua casa sem que o Espírito Santo te avise. O Espírito Santo te avisando vem a postura do guerreiro. Então, o sentinela tem a percepção e o guerreiro vai lutar para que o mal saia e desapareça e que seu filho seja completamente guardado. Amém? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre pais intercessores. Pai, mãe, quanto você ora pelos seus filhos? Quanto você intercede por ele? Às vezes você pode falar, pastor, eu oro todos os dias, intercedo pelo meu filho e declaro a palavra. Amém. Algumas pessoas podem dizer, de vez em quando, pastora, só quando tenho problema que eu preciso orar e interceder. Precisamos melhorar. Algumas pessoas dizem, não oro, pastora, pelo meu filho. Eu espero que lá na igreja orem por ele. Então você está correndo um grande perigo. Nós, como temos autoridade sobre a vida dos nossos pais, somos sentinelas e guerreiros. Nós precisamos orar e interceder por eles. Olha o que diz o texto em Lamentações, versículo 2, capítulo 2, versículo 19. A palavra do Senhor diz, levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor pela vida de teus filhos. Vamos ler novamente? Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o seu coração perante o Senhor pela vida de teus filhos. Veja, queridos, isso aqui está falando para você, levanta, desperta, ó tu que dormes. Amém? Levanta, desperta, ore pelos seus filhos, ore perante o Senhor. Então veja, na intercessão devemos orar até a resposta chegar. Às vezes você fala, pastor, eu oro, mas desiste no meio do caminho. Eu orava, desistiu no meio do caminho. Oro mais ou menos, parei de orar. Veja, queridos, nós temos filhos de várias idades, não é verdade? Alguns com filhos pequenos, outros com filhos em idade média, ali de 7, 8 anos, outro com filhos chegando à adolescência, já na adolescência, na juventude. Nunca pare de orar e interceder pelo seu filho até que você veja as promessas do Senhor sendo cumpridas na vida dele. Não desista, não pare de orar, não pare de orar. Ore. Você que já tem filho casado, ore por eles, não pare de orar. A intercessão nunca cessa, irmãos, nunca cessa. Não deixe de orar. Mateus 18:18 diz, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será também desligado no céu. Veja como a sua oração tem poder. E isso aqui, queridos, também fala sobre a sua oração, o que você liga e desliga na vida dos teus filhos.
enquanto eles estão ali com você. Você pode ligar e desligar no reino espiritual, sabia? Sim, se eles fizerem alguma coisa que não convém, vocês podem orar e quebrar isso em nome de Jesus. Você tem autoridade sobre a vida deles. Os seus filhos estão debaixo da sua autoridade como mãe e como pai. Então a sua palavra diante de Deus é o que prevalece. Se você ligar, está ligado. Se você desligar, está desligado. Amém? Isso é o que a palavra do Senhor diz. Tiago 5,16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, muito pode. Fala, pastora, será que se eu orar pelo meu filho vai dar certo? Muito pode. Muito pode. É eficaz. Querido papai e mamãe, a sua oração pelos seus filhos é eficaz. Pode orar, que vai acontecer. Então, a oração, ela gera presença e poder de Deus na vida dos seus filhos. A batalha pela vida de nossos filhos é travada de joelhos, é travada de oração. É travada pelas palavras que você libera, que você confessa, que você proclama, que você profetiza. Olha o que diz Salmo 34:17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Esse é o poder da oração. Amém? Clame ao Senhor, ore. E a Bíblia diz que Ele te escuta, Ele te atende. Oh, queridos, como é precioso orarmos pelos nossos filhos. Às vezes nós oramos por tantas coisas e tantas pessoas e não oramos por essa herança tão preciosa que o Senhor nos deu, que são os nossos filhos. Amém? Você já perguntou para o Senhor, qual será o modo de viver desta criança e o seu serviço? Esse texto está lá em Juízes, capítulo 13, versículo 12, que é o pai Manoá, né, pai de Sansão. Você sabe quem foi Sansão? Sansão foi um juiz que é conhecido pela sua força, né, sobrenatural, e ele foi consagrado desde o ventre. Consagrado desde o ventre. A Bíblia diz que o Senhor colocou algumas regras, colocou algumas coisas para esses pais, né, conduzirem o seu filho debaixo daquilo que o Senhor havia falado, como, por exemplo, não tocar em morto, como não beber vinho e outras coisas. E os pais seguiram exatamente aquilo que Deus havia dito para eles fazerem. E aí Manoá, né, querendo entender melhor, ele pergunta, Senhor, qual será o modo de viver desta criança? Como ele tem que viver? Né? Qual será o seu serviço? Você já perguntou como será que esta criança tem que viver? Fala, pastor, eu vou ter resposta? Sim, você vai ter algumas respostas nesse curso. Você tem respostas na Bíblia. Aquilo que você tem que fazer com seu filho, o estilo de vida que você tem que dar para ele, a rotina, a maneira como ele tem que viver, está descrita na Bíblia, para que o seu filho seja um vencedor e não um delinquente. Qual é o serviço dele? Qual é o propósito? Todos têm propósito? Sim, todos têm propósitos de vida. Você tem que fazer o que a Bíblia diz, que você tem que fazer como pai e mãe, e certamente ele encontrará o propósito de vida. Amém? Então, quando é que nós devemos orar pelos nossos filhos? Quando, pastora? Eu tenho que orar antes que aconteça alguma coisa, a oração de prevenção. Eu tenho que orar durante um problema, quando eles estão inseridos em alguma situação. E eu tenho que orar também depois de qualquer situação ruim na vida deles. Nós vamos trazer aqui um exemplo para cada um desses itens. O primeiro é Jó. Está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: discorrido o turno de dias de seu banquete, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Diga aí comigo, continuamente. Jó não sabia se seus filhos haviam pecado ou não, mas ele fazia holocausto.
Prevenção. Todos os dias ele ia lá, ele se levantava, ele se santificava e ele oferecia holocausto pelo pecado dos filhos. Sabendo ou não, ele não esperava acontecer, ele não esperava a notícia, ele simplesmente fazia. E isto é que nós estamos ensinando aqui para você. Ore antes, repreenda Satanás. Não aconteceu nada, pastora, não tem problema. Ore, proteja seus filhos em oração. Fale a palavra sobre eles. Amém? Clame por eles antes que aconteça, porque assim você vai prevenir e não vai acontecer. Nós temos Jairo, que clamou e intercedeu pelo seu filho durante uma situação. Então veja, encarar a realidade, ser decidido, interceder e não delegar, ser determinado, são atitudes de um pai que vai conquistar a vitória. Então lá em Marcos, capítulo 5, versículo 23 diz: E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. O que tinha aqui nesse pai? Fé, mesmo diante de uma circunstância difícil. Essa menina estava à beira da morte, ela estava doente, ela estava enferma à beira da morte. Então veja, ele foi até Jesus e ele intercede porque ele sabia que Jesus era a fonte da vida e da libertação. Então ele diz: vem, impõe as mãos sobre ela e ela será salva. Se seu filho está envolvido em qualquer circunstância, queridos, eu sei que muitas vezes é muito difícil recebermos notícias. Ah, meu filho fez isso. Ah, meu filho fez aquilo. A gente às vezes até se revolta com as pessoas que falaram, né? Ah, seu filho fez isso. A gente vai buscar justificativas, os porquês. Às vezes a gente fala, não, mas o seu também faz. Isso é terrível. Mas veja, encarar a realidade do que está acontecendo de maneira espiritual é levar você a falar, ah, está acontecendo isso? Pois bem, é agora que o guerreiro vai se levantar, vai entrar em posição e eu vou tirar meu filho daí. Eu vou resgatar. Ele vai viver e não vai morrer. Eu vou resgatar o meu filho em oração. Ao invés de você ficar resmungando, murmurando, chorando, eu sei que tem coisas que abatem a alma. Não estou dizendo isso. Você pode até estar com a sua alma abatida, mas você tem que estar com a sua alma abatida e não estar fora de posição. Você tem que estar com a sua arma batida e sacar a espada, não contra o seu filho, contra o diabo. Você tem que levantar a espada de guerra, porque você é um guerreiro, lembra? Que vai atirar a flecha. Então você tem que se posicionar. Está acontecendo alguma coisa? Faça o que tem que fazer, corrija o que tem que corrigir, coloque disciplina, coloque limites, mas joelho no chão. Levanta a espada e guerreie pelo seu filho. E nós temos o exemplo de Rispa, que Rispa foi uma pessoa que agiu depois. É uma história triste, mas aqui nós temos uma lição. Está lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 8 e 10, que diz o seguinte: Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meofatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu-lo sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia e nem os animais no campo de noite. Olha que história triste, queridos. Nós temos uma história triste aqui, onde os filhos dessa mulher morreram enforcados, ok? Muitas vezes nós chegamos numa situação com os nossos filhos que nós falamos, acabou. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. Para nós tem jeito sim, queridos, e tem solução. Ainda que muitas pessoas possam falar, não tem jeito, não tem solução, acabou. Para nós que cremos não é o fim, não é assim. O que esta mulher fez? Eles já estavam mortos. O
que ela viu? Ela estava com o coração cheio de dor, ela estava com o coração cheio ali de tristeza, porque os filhos eram inocentes, e ela viu o corpo dos seus filhos incharem, arrebentarem, cair aos pedaços de podre, mal cheirosos, porque estavam ali em decomposição, ficaram esqueléticos, virou ali um esqueleto, mas ela não saiu de perto, tocando os bichos, tocando as árvores para eles não serem comidos. Ela protegeu os cadáveres. Olha, queridos, ainda que você tenha esta visão do seu filho, não sei, muitas pessoas estão me ouvindo, ainda que você tenha esta visão dos seus filhos, eles ressuscitarão. Ressuscitarão. O poder da oração, o poder da intercessão e de um pai e de uma mãe traz aquele que está morto viver. Nós estamos falando aqui de filhos que estão completamente afastados, envolvidos com diversas coisas. Sabe, se você passou por grandes tribulações em relação aos seus filhos, não desista. Ore, se levante agora como um grande guerreiro, se posicione e vai à luta pela vida dos seus filhos. Amém? E certamente Satanás soltará as suas obras malignas na vida dos seus filhos e você verá grande livramento. Então, quem era Jó? Jó era um pai intercessor, fiel, que orava antes que seus filhos errassem. Quem era Jairo? Um pai intercessor que orava no momento da tribulação. Quem foi Rispa? Orava quando não havia mais esperança. Amém? É o pai, representa o pai e a mãe que ora quando não há mais esperança. Amém, queridos? Amém? Em nome de Jesus, né, nós estamos aqui finalizando, né, o nosso curso de hoje. Eu espero que você tenha sido grandemente abençoado. Como eu falei, nós estávamos hoje firmando uma base para a estrutura que vem acima, né? Então que o Senhor te abençoe muito. Hoje mesmo, né, comece a orar pelos seus filhos, a interceder, comece a se posicionar de maneira espiritual e eu creio que ao final dessas 5 aulas, a sua casa, a sua vida e os seus filhos não serão o mesmo. Eu quero orar por você e te abençoar agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos. Pai, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, a graça e o poder do Senhor sobre eles agora. Venha, Pai, despertando os teus filhos para a realidade, que o mundo é mau, Senhor, e que precisamos como pais nos posicionar no Senhor. Desperta, Senhor, cada pai e cada mãe como guerreiros, como sentinelas, Senhor, que irão atirar as flechas, Senhor, que são os seus filhos para cumprirem e atingirem o alvo. Pai, eu declaro sobre cada casa a tua bênção, o teu shalom, em nome de Jesus. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Que o Senhor os abençoe grandemente. Amém? Que você tenha aí uma noite abençoada e eu espero você na próxima sexta-feira, às 20h30, para darmos continuidade ao nosso curso. Um beijo no coração. Até mais.